Eu tô Amo. contendo meu lado fã para falar com você hoje, para Obrigado. conseguir dar seguimento aí na entrevista. O seu tempo tá ok? Que eu tenho várias perguntas, preparei muitas. Vamos lá, então tá super ok, tá super ok. Ah, então beleza. Arthur, eu queria primeiro Nossa. entender tua trajetória, assim, como que foi tua chegada até a Gazeta? Então, assim, como que foi toda a tua trajetória? Você estudava o quê? Você, antes da Gazeta, já tinha passado por outras experiências envolvendo comunicação ou não? Você teve empregos comuns aí? Sei. Não, então, eu comecei na Gazeta em 2014 como estagiário. 12, 13, 14, é isso mesmo. Começo de 2014, janeiro de 2014, de forma mais precisa, que eu comecei como estagiário na Gazeta, no Mulheres mesmo, porque eu sou formado em Rádio, TV e Internet, aqui pela Casper Libero. Eu entrei na faculdade em 2012, terminei em 2015 o curso de Rádio, TV e Internet, né? E aí eu entrei como estagiário, porque como é da própria fundação, né, a Gazeta, um grupo só da faculdade, né? Então eu fiz uma entrevista para um processo seletivo, né, como qualquer pessoa normal. E aí fez esse processo seletivo e fui selecionado. E eu comecei como estagiário dentro do Mulheres, na parte de estúdio mesmo. Eu comecei como estagiário no estúdio, auxiliando durante as pautas, pegando convidado, checando as informações da ficha da apresentadora, para ver se precisava de alguma alteração de culinária, esse tipo de corre que é fazer o estúdio ali do ao vivo, né? Era exatamente o tipo de trabalho que eu tinha como estagiário. Ah, legal. Então foi seu primeiro emprego? Na verdade, foi o segundo. Antes de entrar aqui, eu fiz um estágio numa produtora de animação, do Ale Abreu. Não sei se você conhece o diretor, De Ale nome, Abreu. sim. Então, ele fez um filme, uma animação, na época que era O Menino e o Mundo. É um filme bem conhecido, e eu fiz estágio nesse filme. É um filme que chegou até tipo, a concorrer ao Oscar, ele teve grandes premiações e tudo mais. E eu fiz estágio nessa produtora de animação, e depois já surgiu a oportunidade de vir para a Gazeta, que era a TV, que era o que eu queria de fato trabalhar. Então eu saí de lá e já vim para cá. Mas você já queria se ver assim na frente das câmeras? Você sempre gostou mesmo de ser produtor? De forma alguma, eu não imaginava. Eu tinha, assim, sempre fui uma pessoa que falou muito, sempre fui muito comunicativo, desde a escola. Então, quando tinha palestra, seminário, qualquer coisa que precisava falar em público, feira cultural, essas coisas, sabe? Esses tipos de apresentação. Eu sempre era selecionado, assim. Normalmente eu estava pelo menos na lista de pessoas assim, o Arthur ele fala, o Arthur se precisar ele vai lá e fala, não tem problema, porque ele gosta e tudo bem para ele. Então eu tinha esse hábito, tanto que fazer seminário era uma das coisas que eu mais gostava. Mesmo assim, não dominando às vezes o assunto tão bem que eu tinha que falar, eu conseguia ir lá e sustentar alguma coisa, porque eu gostava muito. Trabalhos em vídeo, quando tinha também, porque no colegial já existia ali a possibilidade de gravar algumas coisinhas. Então, eu sempre gostei, mas eu sempre também gostei muito de produzir. Então, como eu também fazia a questão ali, precisa a feira cultural, né, de escola. Tem que buscar coisa não sei aonde para fazer o cenário, comprar não sei o quê, pensar na estrutura, e eu já pensava também nisso porque eu gostava. Então, eu acho que foi uma somatória, sabe? Eu tenho o hábito de ver TV desde muito novo, né? Eu fui criado com a minha avó também, né? E minha avó sempre viu muita televisão e eu sempre assisti muita televisão com a minha avó. Então, quando eu entrei em rádio e TV, é por gostar mesmo, tanto de comunicação, mas também dos bastidores da coisa. Quando eu entrei, eu pensava, o objetivo assim era trabalhar com roteiro, que eu sempre gostei muito. E aí, mas as coisas foram acontecendo, né? Quando a gente é estagiário, a gente passa por todos os processos. E eu acho isso maravilhoso, porque afinal você tem que ver o que se encaixa, o que você acha que pode ser legal para você. E aqui eu tive essa experiência. Tanto eu fiz estúdio, eu fiz switcher, eu fiz produção também de pauta, tudo quando era estagiário ainda. Aproveitando que o assunto já inseriu o Instagram, você é conhecido como Arthur Pires, claro o teu nome.
Tutu também, mas Sim. tem o segmento de Aikimeda no Instagram. Isso. Esse Aikimeda é o quê? É um bordão seu que ficou famoso? Na Como que é? verdade, foi assim, quando eu comecei, eu tenho um gosto, eu gosto muito de filmes, séries e etc, né? Eu gosto muito de terror. E aí eu criei um canal no YouTube, se eu não me engano, em 2016, por aí. É que agora eu não tô mais com o YouTube, né? Porque pelas demandas todas eu não tô conseguindo produzir para o YouTube tem um bom tempo. Mas aí o nome do meu canal no YouTube é Aikimeda, porque eu gostava de terror, sempre gostei muito de suspense, terror e tudo mais, ficção científica. E aí eu queria ter o meu canal no YouTube para falar de séries, filmes, personagens, livros de terror e tudo mais. E aí eu precisava de um nome para esse canal. Só que eu não queria um nome pesado, porque por mais que eu goste de terror, eu sempre falo de uma forma muito leve, tentando ser mais bem-humorado, fazendo umas piadinhas, uma coisa mais engraçada. Então aí eu pensei na expressão ai que meda, porque ela tem essa referência ao medo, mas ela é uma referência mais de humor ao medo, né? Não ai que medo, é mais um ai que meda. Então é mais próximo um susto mais falso, assim, sabe? Aquele susto que não funciona e você acaba dando risada. Então é Uhum. mais ou menos essa ideia. E aí, por conta disso, eu transferi para o meu Instagram a mesma ideia, né? Arthur.aikimeda, para ficar essa identificação visual também que eu criei na época do Aikimeda. Tanto que os vídeos que eu costumo postar de receitas no meu Instagram, na parte de cima sempre tem o AQM, né? Que é a abreviação do Aikimeda, que eu deixei mesmo como uma marca de registro, sabe? Ah, é legal. Bom, você sempre participou do programa da Kátia, tudo que ela te chamava muito, né? E você era Isso, produtora ainda. Mas o isso. pontapé inicial para ir para frente das câmeras de fato, ser o apresentador, foi o Fofoca aí. Como que teu nome foi Sim. escolhido? Como que foi esse processo? Então, o que aconteceu? Quando eu era com a Kátia ainda, eu era estagiário, mas muitas vezes ela me chamava, porque eu estava ali, e ela tinha o hábito mesmo de chamar para auxiliar em alguma coisa, ou para provar alguma receita, para brincar também, para dançar, enfim, para fazer né, o humor ali acontecer. E eu ia muito de boa. E o que acontecia? Mesmo quando eu era estagiário, eu também era um dos responsáveis pelas pautas de fofoca, né? De celebridades, TV, famosos, bastidores. Eu também sempre gostei muito. Isso desde, assim, desde a faculdade, não. Desde o colegial. Era uma coisa que eu ficava conversando com minhas amigas e amigos sobre TV, de uma forma geral, e famoso, sabe? Ai, você viu que fulano tá com ciclano? Ai, você viu que terminou não sei quem? Ai, você assistiu o Big Brother ontem? Naturalmente, eu já tinha esses interesses. E aí, o diretor, na época, que era o Ricó, ele percebeu que eu gostava dos assuntos. E o que acontecia? Muitas vezes, eu comecei a produzir fofoca, e aí eu ficava no switcher, que é onde fica o diretor, e eu ficava sentado ao lado do Ricó, que na época era o diretor ainda. E quando às vezes esqueciam algum nome, como é o nome do fulano? E aquela pessoa que é casada com não sei quem? Eu sempre dava com o nome na ponta da língua e falava para ele, é não sei quem, é não sei quem. E ele já passava no ponto e não ficava aquele buraco, sabe? Sempre tinha Uhum. muito a resposta rápida. E aí ele começou a prestar atenção um pouco nisso, a Kátia também, tudo mais. E aí eles me chamaram uma vez, acho que foi no final do programa, para falar sobre um assunto. Foi assim, faltando 2 minutos para acabar o programa, só para fazer uma gracinha, me chamaram para dar uma fofoquinha rápida, assim, muito rapidamente. E aí eles falaram que gostaram, que achou legal e tudo mais, só que eu era estagiário. Então, assim, como o meu contrato era muito de estagiário, e assim, existe uma rigidez assim, bem grande e correta com relação aos estagiários, no sentido de carga horária, do que pode fazer, do que não pode. Então, assim, durante meu processo de estágio, por conta dessa questão, eu não podia aparecer tanto, porque afinal eu era estagiário, tinha um tipo de contrato muito específico. Depois que eu virei assistente de produção, né, que eu fui contratado de forma como assistente de produção, aí começou a ficar um pouquinho mais fácil, as coisas conseguir aparecer uma vez ali, outra cá. E aí o negócio virou mesmo de vez, e aí já era o Ocimar, porque o Ocimar também teve essa percepção que eu podia funcionar e tudo mais, quando o Fefito tirou férias. Precisava de alguém para substituir o Fefito durante, acho que eram 2 semanas ou 3 semanas de férias. E aí o Ocimar me colocou como sugestão para a direção da casa.
E a casa aceitou, falou: olha, pode ser interessante sim, vamos ver se funciona. E aí gostaram, acharam que combinou, curtiram o trabalho que eu estava fazendo, que de fato eu sabia o que eu estava falando, que eu entendia dos assuntos e tudo mais. E aí o Fefito voltou de férias, e aí eu comecei a participar uma vez por semana, às vezes duas vezes. Foi assim, aumentando, sabe? De forma muito aos poucos, esse espaço. Até que surgiu, de fato, o Fofocaí, e aí teve uma coisa mais declarada, assim, né? Desse processo de transição de agora você faz parte do time de apresentadores da casa, de estar à frente, de fato, todos os dias, num time, numa equipe que é maravilhosa. E estamos aí, né? Fazendo fofoca aí. Mas só para eu entender, então, você é apresentador, mas você continua produzindo por trás das Sim, câmeras? eu sou produtor também. O Fofoca aí é basicamente assim: o Fefito e é responsável, assim, de uma forma geral, pelo roteiro do programa e tudo mais, mas sempre, por exemplo, agora nesse momento ele está com Covid, né? Então, por conta disso, é claro, ele está afastado e eu estou tomando conta do roteiro enquanto ele está afastado, entendeu? Então eu fico sempre num suporte para ele do roteiro, do que precisa, do conteúdo, até porque no Mulheres também tem fofoca. Então, assim, eu fico como responsável pelo departamento de fofocas, vamos dizer assim, nesse sentido, sabe? Uhum. Então a sua rotina ela começa bem antes. Vamos pegar a sua rotina aí. Super, Você não, não super chega muito antes. próximo do horário do programa. Não, Como que é a não. tua rotina? Olha, eu acordo cedo, né? Eu acordo umas 8 horas, 8h30 por aí. Já dou uma pincelada geral dos assuntos que estão sendo mais comentados, dou uma olhada no Twitter, que é um medidor bom de aquecimento de assunto, né? Para a gente saber que pauta que tá legal, que pauta que tá mais fraca. E aí, nesse momento que eu sou responsável também pela cobertura dos reality shows, né? Tanto da Fazenda quanto do BBB. Normalmente eu que fico mais na cabeça, né? A gente divide também, é claro, mas normalmente sempre tem um que toma a frente de cada departamento, de uma forma geral, que a gente vai dividindo. Tipo, a tia, por exemplo, normalmente a gente sempre coloca ela para falar de assuntos mais amorosos, términos, né? Casais novos, quem tá ficando com quem. Então a gente tem um pouco uma divisão, assim, não tão rígida, mas existe. Então, assim, quando eu acordo, eu vou direto ver os assuntos principais que aconteceram durante a madrugada da Fazenda. E isso normalmente eu faço bem antes de entrar, né? Eu entro aqui na Gazeta de fato entre 11 e 11h30, mas eu venho para cá já fazendo o roteiro do programa, nesse caso que o Fefito não está por conta do Covid ou quando ele está de férias. Então eu já vou produzindo, por volta das 10 horas da manhã, eu já estou produzindo para o Fofocaí. Aí eu faço conteúdo dos vídeos, dos temas, a ordem, como que vai entrar, o roteiro mesmo, né? A estrutura geral, o quiz, a organização dos merchans, as pautas mais quentes, as pautas que estão mais mornas, para a gente distribuir de uma forma para segurar a audiência, que possa ficar interessante. Não dá para ter só a bomba no começo e no final do programa não ter assunto legal. Tem que fechar essa uma hora de uma forma legal, né? Então, o Fefito fica com essa responsabilidade, mas eu sempre estou auxiliando ele. E no Mulheres também, né? Porque a gente tenta, o máximo possível, não ficar repetindo tanto assunto do Fofocaí para Mulheres. Ou trazer atualizações, né? Porque muita coisa, como é ao vivo, muita coisa que acontece das 2 às 3, quando já é 4h30, o barraco já comeu solto, né? Então a gente sempre tenta atualizar os assuntos para a fofoca do Mulheres e trazer outras coisas também. Mas eu começo bem antes. Eu começo ali por volta das 10, 10h30 e assim, e às vezes vai até depois do Mulheres, umas 6, 6h30, 7 horas, para produzir outras coisas, brincadeiras também, essas coisas todas. Ah, tá. Quando você participou do Record News, eu falei pra minha irmã, meu Deus, eu acho que ele não vai dormir, porque, nossa, acabou acho que 2h até você chegar em casa. Foi basicamente virado aquele dia, basicamente. Correria. Bom, a minha outra pergunta é em relação à tua vivência como produtor. O quanto ela te ajudou para construir o apresentador que você é hoje? Muito, 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 muito. Muita coisa. Até porque eu acho que me dá uma visão
de um todo muito grande, sabe? Então, assim, eu consigo ter um mínimo de percepção do funcionamento da coisa de um geral. Então, o que é legal, o que não é legal, se o assunto é interessante, se não é, o que é pauta, o que não é, o que eu posso tirar de informação, de um conteúdo. Então, eu acho que isso vem muito da vivência de quem produz, sabe? De ver um assunto e falar, putz, isso aqui dá uma pauta. Essa frase que a Xuxa falou, eu posso tirar isso aqui e tentar fazer acontecer, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a ter essa vivência de produtor para depois se tornar juntar, né, essa questão da apresentação mais a produção, a gente consegue ter uma visão, um olhar muito grande de tudo. Isso dá um domínio maior dos assuntos, porque você consegue imaginar o que é bom de pautar, né? A cabeça de um produtor, basicamente, ela pensa na pauta que vai ser legal, que vai dar retorno, que as pessoas vão se interessar, que é engraçado, que não é, o que é polêmica, o que não é, o que é uma notícia mais séria, ou que tem que ser dado de uma forma muito mais com uma responsabilidade maior, ou eu posso brincar um pouco mais. Então, eu acho que quando eu trabalho com produção, eu consigo ter essa visão de uma forma muito mais facilitada do que numa função só. É muito legal porque você tem as duas vivências, né? Sim. Como uma pessoa comum, assim como cada um de nós, e como uma pessoa que vive no meio artístico. Eu queria saber de você, você já conheceu algum artista, já que você está inserido nesse meio, e se decepcionou? Olha, eu vou dizer que, sinceramente, eu acho que eu não tive nenhuma decepção, sabe? Até porque, olha que coisa engraçada, por ter sempre a vontade até de trabalhar no meio dos bastidores e tudo mais, eu tentava não criar uma visão tão endeusada de pessoas públicas. Então, isso mesmo desde a adolescência, sabe? Lógico que eu tinha ali a banda que eu gostava demais, o grupo que eu gostava demais e tudo mais. E aí, o que, que eu faço para não quebrar esse brilho que existe? Eu tento evitar um pouco de contato no nível fã, sabe? Então, eu tento limar um pouco esse Arthur fã para não ter o caso de acontecer alguma decepção, né? Porque, infelizmente, a gente sabe o que acontece, né? Nem todo mundo que bota a cara ali na TV é exatamente legal, simpático, quanto aparece nos bastidores. Mas eu nunca lidei diretamente com ninguém que me maltratou, ou que foi grosseiro, e etc. Eu já lidei com pessoas que não estavam num dia tão legal, mas, assim, eu não trato isso como grosseria, sabe? Porque ninguém precisa estar sorrindo o tempo todo. Tudo bem uma pessoa estar num dia mais quieta. Ou até um artista que é mais quieto, que também acontece. Tem muita gente que, quando abre a câmera, consegue falar, mas que é muito reservada, né? Então, eu não tive, assim, uma decepção, não. Das pessoas que eu conheci, sabe? Na verdade, eu acho que eu tive uma relação muito divertida e engraçada com a maioria. Principalmente, eu amo conhecer participantes de reality show. Eu acho maravilhoso. Porque eu gosto de fato de reality show. Eu acompanho mesmo, por gosto, sabe? Então eu adoro conversar com participantes de reality show, porque eu acho incrível, sabe? De conhecer quem teve a vivência. E às vezes eu faço tiete quando eu gosto demais, mas eu vou lá, faço rapidinho e tchau, sabe? Não fico ali enchendo os patová da pessoa. Sim, a gente percebe, porque você não passa pano mesmo. Tem que perguntar, você Tem que pergunta. perguntar. A função é essa. A função é essa. E em relação à expectativa das pessoas em relação a você, quando você vai para frente do vídeo, de alguma forma as pessoas se identificam contigo, criam um vínculo emocional. Como que você lida com essa expectativa das pessoas? Eu acho maravilhoso, sabe por quê? O que eu sempre tento fazer, e eu acho que funciona, e eu acho que muitas pessoas fazem também, né? A gente aqui na Gazeta, de uma forma geral, a gente faz isso. A gente mostra como é todo mundo igual, sabe? Não existe distinção. Então eu vou embora aqui, eu vou pegar o metrô, vou pegar o trem, vou pegar o ônibus e vou para casa. Então, assim, porque eu sou um funcionário, eu sou uma pessoa que trabalha como outro qualquer funcionário numa empresa.
Então, eu acho que isso traz uma proximidade muito grande, sabe, com o público. E com relação à expectativa das pessoas, eu acho muito divertido quando eu encontro muita gente no meio da rua, no vagão, ou no ônibus, ou enfim, no mercado. O que eu acho legal dessa questão é que, assim, a maioria das pessoas, quando me reconhecem, elas já vêm conversar comigo numa intimidade muito grande. Eu acho isso maravilhoso. Porque vem já e, ai, menino, você viu que fulano não sei o quê, já vem no tom da fofoca, sabe? E eu Aham. acho muito divertido, porque é de fato isso. Estamos ali conversando, fofocando na sala de todo mundo. Então eu acho que quando a pessoa se sentir à vontade o suficiente para me parar e falar comigo de uma forma tão fácil, eu falo, ai, tá dando certo, é isso mesmo, sabe? É a sensação que é para ter mesmo, porque é assim que eu sou e é isso que eu gosto. Quando vem conversar e acha tranquilo, e fala, e tudo de boa, faz uma fofoquinha, e é isso. E por começar a ter essa visibilidade maior, você de alguma forma se cobrou em, nossa, eu tenho que estar bem para sair de casa, porque de repente eu posso encontrar alguém que criou uma expectativa sobre mim? Você teve esse tipo de paranoia, digamos assim? Assim, eu tive, na verdade, não, eu não digo uma paranoia, não cheguei a ter, porque com relação por exemplo, a estética e tudo mais, sempre me senti uma pessoa muito bem resolvida, sabe? Então, nunca me ofendi ou fiquei incomodado com algum comentário e tudo mais, porque acontecem, faz parte, pessoas são pessoas. Agora sim, com relação a algumas coisas. Teve um episódio específico que me assustou muito, que foi durante a Fazenda do ano passado, que a gente estava fazendo a cobertura e tudo mais. E teve um cara que realmente ele veio aqui na frente da Gazeta, eu fui embora e eu saio aqui na Paulista, vou andando até o metrô, né? São 2 quadras, 1 quadra e meia, mais ou menos, enfim. E ele foi me acompanhando até o metrô, falando que eu estava falando muito mal de um participante, estava ofendendo demais, que eu não tinha que fazer isso, e falando bravo, assim, sabe? Então eu fiquei Uhum. com medo. Foi uma coisa que me assustou muito, né? Porque eu falei, cara, sei lá quem é que eu tô falando, eu só vou concordar com ele, não vou brigar, vou ficar e vou andar rápido para entrar no metrô, sabe? Então, Nossa. assim, o que eu acho complicado é quando, infelizmente, foi um caso específico, ainda bem, né? Não foi uma coisa assim, ó, toda a vida acontece isso. Foi realmente uma vez que aconteceu. Esse ano no BBB não aconteceu isso, e nem até o momento na Fazenda isso aconteceu. Mas isso me fez ter uma percepção de que o que eu falo reverbera muito, né? Dentro das pessoas de alguma forma. Então, nesse sentido, depois desse fato, eu tento, mesmo quando eu critico, ou quando eu tenho um apontamento, ou quando eu tiro um sarro de alguma coisa, eu tento deixar claro o que é brincadeira, o que não é e tudo mais, sabe? Porque foi um episódio que de fato me assustou, assim, quando aconteceu, porque enfim, fiquei com medo, né, do que podia acontecer, mas não aconteceu nada, ainda bem, e o episódio não se repetiu. Sim, ainda bem. Eu lembro até que você comentou faz alguns dias sobre isso, né? Você comentou por cima Sim, sobre isso, né? Não deu detalhes no foi, Fofoca foi. aí, se eu não me engano. Você chegou a Foi comentar. isso mesmo, foi isso mesmo. Que a gente estava falando de algum assunto com relação a gente estava falando da Ana Hickman, quando aconteceu com Isso. ela, e, né, enfim, casos totalmente diferentes, não tem a mesma proporção, é claro, mas o medo eu senti de fato naquela hora, de, sei lá, acontecer alguma coisa. Arthur, é muito legal, porque eu não sei se você tem percepção da tua própria imagem em relação ao que o público acaba captando, mas você é uma pessoa muito popular, porque Obrigado. você faz uma coisa que, não sei se você percebe, que você reforça sempre que você é uma pessoa comum. Você fala, eu pego ônibus, eu Sim, pego metrô, eu saio daqui, gente, eu sou comum. Isso se deve ao fato, de alguma forma, de evitar por parte das pessoas uma idolatria para que elas não façam isso contigo, ou você reforça a tua própria raiz? eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é importante, né, eu valorizar a minha história, saber das minhas vivências, da minha origem, da minha família e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente quebrar cada vez mais, e eu acho que isso está acontecendo, essa coisa assim, dessa
endeusagem, assim, que chega no nível que não existe mais, né? Todo mundo, a conta chega para todo mundo, o boleto é igual para todo mundo. Então, assim, vai chegar a conta de luz, o gás, o aluguel, vai chegar para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que não ter essa percepção, sabe? De que porque está na TV é uma coisa de outro mundo. Não, gente, não é. É o meu trabalho, assim como você tem o seu, a sua família, né? Todo mundo aí tem o seu trabalho. As pessoas possuem trabalhos e funções diferentes, e algumas estão com a cara na TV e outras não. Eu acho que é mais isso, sabe? E eu acho que também é porque, e é uma coisa assim que muita gente me fala, né? Ai, você não mudou, você continuou o mesmo, você não mudou nada. E eu fico, gente, mas não tem que mudar. Por que vai mudar, né? Eu juro para você, eu não sinto nada além de um trabalho que eu faço, né? Então eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, gosto do que eu faço, é claro, não tenha dúvidas disso, mas entendo que é um trabalho, né? Assim como qualquer outro. Então eu acho que é mais isso, sabe? Eu me considero muito com o pé no chão das coisas, não tenho, não me sinto uma pessoa vislumbrada e que acha que isso vai ser, oh meu Deus, agora me amem. Não preciso, sabe? Eu preciso que as pessoas. Não falo nem preciso. Eu gosto de saber que as pessoas gostam do meu trabalho. Mas me sentir. Faço questão de ser amado, faço questão de ser endeusado, nem um pouco. Não tenho esse ego, não tenho esse tipo de relação com o meu trabalho. Agora eu queria tirar a dúvida que eu acho que todo mundo tem, que é o momento bastidores. Porque eu desconfio da resposta, mas eu vou fazer. Vocês do Fofocaí dividem estúdio com a Regina Volpato, porque quando ela fala com Isso. vocês, ela tá em frente a vocês? Tá bem pertinho, sim. Ela tá bem próxima, sim. Tá bem ali do ladinho. Ah, bem que eu desconfiava. Sim, tá ali do ladinho. Ah, porque às vezes vocês brincam, a gente fica, gente, eu acho que ela tá em frente realmente. Dependendo do Porque, que vocês falam. sim. Que às vezes a gente dá até uma olhadinha que parece que tá mais olhando para ela do que para a câmera, né? Uhum. Ah, Mas tá ali, maravilhoso. tá ali. Outra coisa é, o Mulheres faz, enfim, comida a todo momento, né? Como que é depois que acaba o programa? A equipe, ela faz a alimentação ali, ou cada pessoa que fez o próprio alimento acaba levando para casa, ou vocês levam também? Como que funciona? Ah, depende. Às vezes a gente faz uma quentinha, às vezes rola uma marmitinha, às vezes não. Mas normalmente é tudo muito bem dividido, assim, né? É uma mesa muito farta, desperdício não acontece, até porque a gente acha que seria um absurdo se acontecesse qualquer tipo de desperdício de alimento. Então, sim, existe uma divisão, né? O que a gente tenta fazer é não rolar um fuzuê dentro do estúdio, né? Para ficar uma coisa mais organizada, até porque está todo mundo trabalhando, então não rola fazer também uma parada para o almoço, sabe? Então, Uhum. mas rola assim, a comida ela não é desperdiçada, ela não é jogada fora, as pessoas vão lá, ninguém passa vontade, quem está com vontade de pegar pode ir pegar alguma coisa, não é uma questão, isso não é um problema. E eu queria saber de você também em relação à comunidade LGBTQIA+, faço parte, você também, a gente sabe que cada vez mais nós temos referências, só que ainda a Sim. gente sabe o quanto dá trabalho, a gente sua para ter essa representatividade. Como que você encara? Você é cobrado por essa comunidade também, por estar ali e ser representante dela? Eu acho que isso está sendo um pouco mais naturalizado do que há tempos atrás. Então, e o que eu acho muito bom nesse sentido, sabe? Eu não sinto que existe uma cobrança, mas eu sinto que naturalmente, dependendo da pauta, eu já falo, né, o que tem que ser dito. Então, não é que estão me cobrando para falar, é porque eu tenho esse pensamento e eu tenho essa liberdade de me posicionar, de falar e tudo mais. E isso é muito bom para todo mundo, né? Eu acho que não só uma questão assim da própria comunidade, mas eu sei que eu não tenho um corpo padrão, eu não sou um cara de academia malhado, né? Eu sou um cara que é gordo e tudo mais. E também acho que isso faz uma diferença para muita gente, sabe? Muitas vezes, quando eu falo das minhas vivências, das minhas experiências, tanto no programa ou nas minhas redes sociais, tem muita gente que acaba entendendo aquilo, falando, putz, também passo por isso, já aconteceu isso comigo, que bom que você está falando isso.
Então, eu acho que as coisas precisam ter sua dosagem, sabe? Então, o que eu tento fazer é equilibrar isso. É claro que a gente sempre tenta levar para o público uma leveza, um momento um pouco mais de descontração, porque está difícil a situação para todo mundo, está muito pesado. Foram 2 anos, né, que nós estamos aí numa pandemia que, infelizmente, levou muita gente. Então, a gente faz a companhia, muitas vezes, para essas pessoas que estão sós, né, que estão no momento mais difícil de vida. Então, o que a gente faz? A gente tenta realmente fazer um equilíbrio para não ficar um momento de muitos assuntos sérios que são pesados, mas que precisam sim ser falados, a gente não ignora, mas também a gente precisa trazer leveza. Então, eu acho que as pessoas entendem isso, sabe? Então, quando a gente tem que falar, as pessoas entendem, mas quando a gente tem que rir, também todo mundo leva numa boa. E nunca senti mesmo uma cobrança assim por parte nem de pessoas gordas ou de pessoas, enfim, da nossa bandeira, para não, mas você tinha que falar disso, você tinha que falar isso. Não, porque a gente sempre fala, né? Então eu não sinto que a gente é cobrado porque a gente já fala naturalmente. Bom, já faz algum tempo que se assustou todo mundo quando você descobriu que estava com Covid. Foi. Um baita susto, por sinal, e graças a Deus deu tudo certo. Sim, sim. O que esse momento fez mudar em você? Olha, mudou muita coisa mesmo. O Covid foi algo assustador que aconteceu na minha vida. E assim, as consequências ainda estão aí, né? Porque, por exemplo, agora mesmo eu percebi que eu tô com uma maior queda de cabelo. Então, somente agora, basicamente 2 meses depois que eu tive Covid, eu fui começar a ter uma sequela. Então, olha que coisa, né? A gente precisa ficar observando o nosso corpo a todo momento, depois que passa por uma doença dessa. E aí, o que eu tenho a dizer com relação ao Covid, que me alterou, é que agora eu acho que eu tenho uma percepção do que é problema, sabe? Do que é uma dificuldade. Porque muitas vezes, é claro que a gente passa nervoso, a gente passa estresse, a gente fica cansado e tudo mais, mas quando você tem uma coisa assim, para você ter uma medida de fato do que é uma dificuldade, do que é um problema, você consegue ser mais gentil com você quando você está no momento que você não está bem. Porque todo mundo tem seus dias de estresse, todo mundo tem seu dia que você acorda mal-humorado. Então, o que acontece? Eu percebo que quando eu estou entrando num humor mais chato, eu me cobro menos, sabe? Para falar, não, mas calma, também não é tão assim. Dá para ficar mais tranquilo. Poxa, olha o que você passou, olha o que aconteceu, né? Dá para você se cobrar menos, você ser menos... tentar ser um pouco menos perfeccionista nessas coisas, que eu me cobro demais. Então, eu acho que eu estou mais leve comigo no sentido de enxergar a vida, sabe? Se você pudesse brevemente fazer uma trajetória inversa, voltar para o teu passado, se encontrar com a criança que você foi um dia, que não imaginava que você realizaria, ou que você realizou tudo, que você conseguiu realizar até hoje, o que você falaria para o Arthur pequeno? Aí eu falaria, olha, teremos alguns perrengues, vamos ter umas coisas complicadas, mas vai dar tudo certo. Fique tranquilo que está dando tudo certo. Até o momento que eu estou falando agora com o Arthur pequeno, a vida está funcionando, sabe? Os planos estão acontecendo. Então, pode ficar um pouco menos ansioso, sabe? Porque eu sempre fui muito ansioso. Eu era mais ainda quando eu era adolescente, criança. Então, eu acho que seria isso, sabe? Não se cobre tanto, pode ficar mais tranquilo e curtir mais sem tanta ansiedade. E agora, já finalizando a nossa entrevista, uma última pergunta. Como você quer ser lembrado pelas pessoas? Eu acho que, assim, de lembrança, de referência, assim, pensou no Arthur, pensou no Tutu, o que vem à cabeça, eu acho que quando uma pessoa dá uma risada quando ela lembra de mim, eu me sinto muito bem. Então, eu acho que talvez não é uma palavra ou algo, mas eu acho que um gesto, sabe? Lembra do Arthur e, nossa, sim, e aí vem um sorriso junto. Eu acho que isso é um objetivo, sabe? Trazer uma lembrança de felicidade e um sorriso. E não aquela coisa, lembro, nossa, como ele era
uma pessoa super esforçada. Não, lembra do ator? Ai, lembro! Sabe, uma coisa mais assim? Então eu acho que é isso. Uma coisa mais espontânea de lembrar das minhas palhaçadas, de momentos que eu levei uma coisa mais engraçada, uma leveza, uma alegria. Eu acho que isso é algo que me traz felicidade e conforto quando eu sei que uma pessoa fala, ai, nossa, você não sabe como aquela hora que você falou de não sei o quê, fez eu dar tanta risada e eu estava meio mal, isso me ajudou. Então eu me sinto muito bem de meta cumprida quando tenho esse feedback. Imagina. Beijo, Arthur. Obrigadão. Beijo, tchau, tchau. Bom fim de Tchau, semana. tchau. Pra você Tchau, também. tchau.